Eu tô desde o meio de 2020 estudando arte e tem algumas coisas que se eu pudesse voltar no tempo e avisar meu eu do passado, eu com certeza faria. E o primeiro conselho que eu me daria é que a jornada no desenho não é linear e que a minha jornada não seria nada linear. Antes eu acho que eu preciso dar um background pra vocês. Eu descobri assim a ilustração como uma profissão mesmo só na faculdade. Eu não terminei o ensino médio e já fui pra faculdade porque eu terminei o ensino médio super perdido. Eu não sabia do que eu gostava, o que eu queria fazer. Eu tinha muitas dúvidas assim. Eu iniciei uma faculdade, depois eu saí, sem ter nem completado um mês lá. E um tempo pesquisando, eu descobri a faculdade de design gráfico. Eu já sabia, né? Só que eu vi que tinha muito a ver comigo. Eu, quando adolescente, sempre fui esse cara que mexia muito no Photoshop. Eu editava muito vídeo, só que parecia que a minha visão tava muito turva naquele momento, assim, de transição de escola pra faculdade. E só depois de um tempo que eu escolhi a faculdade de design gráfico. E eu entrei na faculdade em 2020. E lá a gente tinha matéria de desenho. Eu lembro quando eu comecei a matéria, eu fiquei super empolgado, porque eu desenhei minha vida inteira, assim, desde a minha infância. Só que eu perdi isso quando entrei na adolescência. E eu sempre amei desenhar, eu sempre desenhei, eu sempre fui aquele clichê, né, da criança criativa e tal. E eu tava muito perdido na época. Eu lembro que eu vi essa matéria de desenho e eu falei, cara, eu vou me esforçar muito. Eu nem tava ligando muito para as outras matérias, eu queria só essa matéria de desenho, mas eu não tinha uma perspectiva de que aquilo poderia ser um trabalho ou me dar um trabalho. Era completamente diferente disso. Eu só queria fazer para me divertir, para fazer uma parada legal, para estudar, para melhorar. E eu fiz essa matéria sem entender quase nada, assim. Foi uma introdução mesmo, assim, ao desenho e tal, o desenho de observação. Aí a gente pegou um pouco de perspectiva, de gestual até, e eu fui me familiarizando com esses termos, até que no meio desse ano de 2020, eu tive uma palestra lá na faculdade. Quem deu a palestra foi um artista aqui de Brasília, que é o Felipe Cavalcante. Ele estava mostrando o processo criativo de um livro dele, que era o Clarice, que ele ilustrou, ganhou o prêmio Jabuti e tal, e eu lembro que aquilo, assim, eu fiquei apaixonado. Foi o dia mesmo ali, no segundo semestre de 2020, que eu vi que dava para trabalhar com ilustração. Eu ainda não tinha conhecido essa parte de concept art, de design de personagem. Foi mais uma introdução ao design editorial. E eu fiquei apaixonado. Eu lembro que acabou a palestra, eu comprei o livro na Amazon. Um livro lindo, assim, perfeito, fantástico. E a partir desse dia que eu decidi que eu ia aprimorar minhas habilidades de desenho, ainda sem muito rumo, assim, do que eu queria. E eu ia trabalhar com isso. Então, desde aí eu comecei a praticar, sem um foco específico. Então, os meus trabalhos da faculdade, eu fazia eles muito com desenho. Logo depois eu consegui um estágio, então onde eu podia colocar desenho eu colocava. Eu queria trabalhar com isso, eu não sabia muito bem ainda o que era, como que isso ia se dar, mas eu queria trabalhar com isso. E aí no final do ano, assim, final de 2020, início de 2021, eu conheci a Escola Revolution, que me abriu as portas, assim, abriu minha mente para ilustração de jogos, design de personagem e tal. Eu fiz um curso lá, sem saber nada, assim, super iniciante mesmo, um curso de design de personagem eu fiz, sem entender muita coisa, sem ter os fundamentos, sem ter nada. Só fui fazendo e fiquei com esse objetivo em mente, sabe? De ser design de personagem, de ilustrar para concept art. Porém, as minhas habilidades profissionais, assim, no design gráfico mesmo, e aqui eu vou fazer essa separação concept art e design gráfico, só para fazer mais sentido aqui quando eu for falar. Eu tava evoluindo muito, porque eu tava estagiando, eu tava trabalhando e eu tava estudando também, misturando ali a ilustração com tipografia, com cores e tudo isso misturado. Então as minhas habilidades de design gráfico estavam evoluindo muito e as minhas habilidades de desenho, de ilustração acabavam ficando um pouco para trás, assim, pensando em concept art, né? Porque eu vi os vídeos no YouTube, todos os canais que ensinam e, enfim, a lógica é diferente do que você vai aprender, de fundamentos da arte. Então os meus fundamentos estavam ficando para trás das minhas habilidades de design gráfico. E voltando aqui, né, no meu conselho de que a jornada no desenho não é linear. Porque nessa época ali, o meu sonho mesmo era trabalhar com concept art e trabalhar só desenhando. E ao mesmo tempo que eu tava evoluindo muito no design, a minha ilustração eu tava achando que ela tava muito ruim e eu me culpava muito porque era o meu sonho trabalhar com isso. Então meio que aí que começa ali a minha jornada estudando os fundamentos ali em 2021. Só que o que aconteceu? O tempo foi
passando, eu fui estudando para concept art, só que a vida foi me cobrando, eu fui me tornando um adulto. Enquanto eu estudava os fundamentos de desenho, eu estava trabalhando com design gráfico e eu estava me tornando um ótimo profissional, onde as pessoas me falavam que eu tinha futuro nisso, que era para eu investir nisso, e eu estava ganhando dinheiro. Eu comecei a ganhar dinheiro com design, então eu me daria esse conselho que a minha jornada não seria linear, justamente porque eu ficava muito frustrado. Também porque a jornada de aprendizado no desenho ela não é linear, ela não é um gráfico que vai subindo, você vai aprendendo, ela vai subindo. São várias parábolas assim, onde você tem um pico, depois você tem um vale, e esse vale quando você entra é muita frustração e você tem que se desvencilhar dessa frustração para ter um pico um pouquinho maior que o anterior. E essa é a jornada de aprendizado no desenho. Ela tem muita frustração e num todo eu ficava muito frustrado, porque eu estava crescendo profissionalmente, eu estava ganhando dinheiro, eu estava conseguindo atingir os meus objetivos profissionais, eu tinha o objetivo de me casar, de sair da casa dos meus pais, e eu consegui com o design gráfico. Só que grande parte desses anos que eu queria estar estudando desenho, eu não consegui estar. Cara, teve ano que eu não estudei quase nada, que eu quase não toquei assim no lápis. Poucas vezes foram nesse ano, não lembro se foi 2023, 2024, que eu usei assim a ilustração mesmo, desenhando no papel para passar pro computador, como eu tinha feito em anos anteriores, sabe? Então isso me trazia muita frustração. Só que, por que eu me daria esse conselho? Ter essa bagagem no design gráfico me fez conquistar muitas coisas que na época eu não via com bons olhos, assim. Eu conquistava as coisas, só que eu ficava pensando, poxa, eu podia estar desenhando. Poxa, eu não vou ser concept artist, porque eu tô focado muito no design, muito na minha carreira, só que isso me tornou um artista melhor e eu não conseguia ver isso muito bem. E o segundo conselho que eu me daria é, faça do desenho sua rotina. Uma coisa que me travava muito era esse objetivo de que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer um portfólio, só que o básico eu não estava fazendo, que era de desenhar todo dia, de fazer com que o desenho fosse parte do meu dia a dia mesmo. E por que eu ficava travado? Porque eu pensava que eu tinha que desenhar para ter um portfólio. Todas as vezes que eu ia desenhar, esse peso vinha sobre as minhas costas e eu acabava não fazendo nada. Ou eu planejava uma ilustração, planejava um projeto e eu não conseguia tirar ele do papel por essa pressão, e também porque eu tinha um trabalho no design gráfico e eu sempre não tive um trabalho, eu sempre tive mais de um trabalho. Então eu tinha muito esse peso assim nas costas e eu não conseguia ver o desenho de forma leve, colocar ele na minha rotina com esse pensamento de que, cara, eu só vou desenhar, eu vou me divertir, que nem eu fazia no início quando eu descobri, quando eu tinha a matéria de design. Nossa, isso ia fazer eu evoluir muito mais rápido, muito mesmo. A real é que nesses 5 anos assim estudando, o único ano que eu estudei o desenho, que eu fiz dele a minha rotina, foi no ano passado, assim, 2025 todo, final de 2024 e 2025 todo. Eu fiz do desenho minha rotina e não com o intuito de ter um portfólio, de trabalhar, mas de me divertir, de entender que é isso que eu amo e que é isso que eu quero fazer todos os dias. Então, se eu tivesse essa cabeça e recebido esse conselho lá atrás, ia ter me livrado de muitos problemas, muitas neuras, muita pressão, muito peso, com certeza. E eu deixo aqui, faça do desenho sua rotina e que ele seja um desenho leve, sem o intuito de você trabalhar, de você ter um portfólio. Acho que você pode separar momentos, agora eu vou trabalhar em portfólio, mas que o desenho ele seja parte de um lazer seu, que o desenho ele seja lazer. E eu já vou juntar no terceiro conselho que eu me daria, que é se divirta desenhando. Tenha o desenho como um hobby. Isso mudou completamente assim. Eu comecei a aprender muito mais, assim, a minha curva de aprendizado explodiu assim pra cima quando eu coloquei na minha cabeça que eu quero me divertir desenhando e que o desenho ele vai ser um hobby e não mais um trabalho. Porque eu passei muitos anos da minha vida com o objetivo, com o sonho de trabalhar com desenho. Eu foquei no design gráfico e com isso abriu muito a minha mente, porque com o design eu fui crescendo na profissão, trabalhando em lugares que eu queria, trabalhando com pessoas que eu admirava. Eu comecei a ver, cara, que trabalho é só trabalho. Tipo assim, não faça o objetivo da sua vida trabalhar em uma empresa. Por favor. Cara, trabalho é trabalho. Trabalho, ele vai ser chato. Trabalho, ele vai ser pra você pagar suas contas. Ele não vai ser pra sua realização como pessoa. É lógico que existe esse ponto sim, existe esse lado de você trabalhar num lugar, você se sentir realizado. Só, cara, isso passa muito rápido.
De verdade. Se eu pudesse voltar e me aconselhar para ter o desenho como um hobby e não como um objetivo a cumprir e o sonho ser de trabalhar, a minha evolução seria muito mais rápida. Que nem eu falei, no final de 2024, início de 2025, que foi o ano que eu passei estudando mesmo, foi quando eu tirei esse objetivo de trabalhar com desenho. Foi quando eu entendi que o meu trabalho com design gráfico contempla o desenho, querendo eu ou não, e aí eu coloquei um objetivo para mim. Primeiro, desenho vai ser o meu hobby, vai ser o que eu faço. E segundo, o meu objetivo é ficar bom no desenho e não trabalhar com desenho. Tirar essa barreira que para mim era um peso mesmo, de ter que trabalhar só com desenho, só com ilustração, só com concept art. Cara, isso foi libertador e isso, assim, catapultou a minha habilidade, assim. Foi quando eu comecei a evoluir mesmo. Isso depois de 4 anos estudando. Pra você ver, assim, como que a gente coloca esses objetivos e que no final, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que não é tudo isso. Foi o que aconteceu comigo em outra área, que era do design, né? Que muitas vezes eu cheguei lá onde eu queria e eu vi real que não era tudo isso. Era só um trabalho. E eu passei a entender, com o desenho vai ser a mesma coisa. Eu vou desenhar, me dedicar e eu vou chegar lá e vai ser só um trabalho. No final do dia, o que vai importar é eu me divertir com aquilo. Eu ter o desenho como hobby, como lifestyle, enfim, como você queira chamar. E o quarto conselho que eu me daria é: aprender a desenhar é uma jornada longa. Parte dessa minha mudança, assim, quando eu realmente comecei a aprender a desenhar, foi que eu coloquei um objetivo longo pra mim. No final de 2024, o meu objetivo era: daqui a 10 anos eu quero ser um bom desenhista. Daqui a 10 anos eu quero ser um ilustrador excelente. Eu passei de 2020 até 2024 com objetivos: ano que vem eu quero estar trabalhando com isso. Daqui a 6 meses eu vou sentar aqui, passar 3 meses estudando e aí eu vou conseguir um emprego. Nenhuma dessas pressões, assim, desses objetivos curtos deu certo. Quando eu falei 10 anos é meu objetivo, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo isso, daqui a 10 anos eu posso estar trabalhando com isso ou não, que eu ainda vou ser feliz, eu ainda vou ser realizado. Então, entender que o aprendizado no desenho é uma jornada longa tirou muito dessa pressão, porque eu comecei a aprender o que eu gostava no desenho. Eu comecei a desenhar o que eu gostava. Antes, eu aprendi a desenhar só as coisas que iam me ajudar a ter um emprego X que eu tava buscando, porque eu pensava, cara, eu não tenho tempo a perder, então eu não posso começar a aprender coisas aqui que eu não vou usar no emprego que eu quero. E a partir do momento que eu mudei isso e eu comecei a estudar aquilo que eu gostava e não aquilo que, entre aspas, eu precisava, me mudou mesmo. Eu comecei a aprender, comecei a me divertir com o desenho. E o quinto e último conselho que eu me daria: se rodeie de pessoas com o mesmo objetivo que você. Só depois de eu ter virado essa chave, assim, que foi ano passado, eu decidi que eu ia começar um curso de fundamentos do desenho, porque o meu objetivo agora era aprender, era me divertir, era ser um artista melhor. Iniciei esse curso de fundamentos e, cara, foi muito bom, assim, conhecer pessoas com o mesmo objetivo ou com objetivos parecidos. Eu nunca tinha feito um curso de fundamentos. Eu fiquei assim, mano, como que eu nunca tinha iniciado um curso desses? Eu tava tão bitolado em aprender só algumas coisas para eu trabalhar com o desenho, e você fica muito bitolado. E foi ótimo me rodear e estar numa turma com pessoas com objetivos parecidos, e eu consegui ajudar algumas pessoas, ser ajudado por outras. Tem um professor ali que já tá passos à frente de você, me ajudou muito. Não tenha medo de entrar em comunidades, de entrar em grupos, de falar, de conversar com as pessoas. Esse também é um dos intuitos desse canal, de encontrar pessoas com gostos parecidos e a gente se juntar aqui e eu conhecer vocês, vocês me conhecerem, e a gente vê que a gente tem mais coisas em comum do que parece. Eu, como artista, e eu vejo que outras pessoas como artista, a gente tem muito essa dificuldade de se abrir, de conversar com as pessoas, a gente é mais introspectivo. Então, se eu pudesse fazer diferente, virar pro meu eu do passado e fazer diferente, seria me juntar com outras pessoas, pedir ajuda, fazer mais cursos, principalmente de fundamentos do desenho, porque eu encontrei as pessoas com um objetivo igual ao meu lá, e eu tenho certeza que isso ia mudar a minha vida do desenho mais rápido. Eu ia conseguir atingir outros objetivos mais rápido, eu ia ficar feliz com o meu trabalho mais rápido, eu ia conseguir lidar com a frustração do aprendizado do desenho mais rápido e com certeza conseguir trabalhos mais rápido também, porque
Os trabalhos que eu consegui com desenho foram de indicação, e do design, vários trabalhos foram de indicação, vários mesmo. Só conhecendo as pessoas que você vai entrando nesse mundo, as pessoas vão te chamando, você chama pessoas para trabalhar também, e essa troca vai acontecendo. Então eu faria isso de diferente com certeza. E você, o que você faria de diferente desde que você começou sua jornada? O que você diria pro seu eu do passado? Comenta aí, eu quero saber e aprender com vocês. Quais dicas vocês têm para me passar e para passar para as pessoas que vão ler esses comentários. Então comenta aí, se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, clica no botão hypar se aparecer quando você der o like. E eu fico muito feliz que você pode conhecer um pouco mais de mim, e eu espero conhecer um pouco mais de vocês também.